Então, boa noite a todos, pessoal. Iniciando a nossa nona aula, né, do curso de Análise de Projetos Orientados a Objetos. Na aula de hoje, a gente vai continuar o diagrama de classe que a gente iniciou, né, na aula 8, tá? Tem basicamente tem um conceitozinho que eu quero mostrar para vocês, mas a aula também bem tranquila, só continuando aqui na criação do diagrama de classe, tá? Então, o que foi que a gente viu, né? Relembrando, né? Nós criamos essa estrutura de classes aqui, que basicamente a gente tem, né, com relação a toda a estrutura aqui de classes dos usuários, né, que vão fazer login na aplicação, né, que no caso desse sistema aqui é só o funcionário, né, o paciente ele não faz login, né, então por isso que tem essas classes aqui de login e tal, principalmente o funcionário, porém, né, ambos, né, tanto o funcionário quanto o paciente, eles herdam, né, da classe pessoa, né, porque o paciente ele não faz login, mas ele tem que ser cadastrado no sistema, né, então os dados dele tem que estar presente no sistema, e para você não repetir, por exemplo, o nome do funcionário, o nome do paciente, a gente coloca ele aqui e utiliza de herança, tá? Aqui a gente viu também a questão da composição, né, ou seja, você tem o objeto endereço, ele vai estar dentro, né, ele vai fazer parte do objeto pessoa, e esse símbolo aqui de composição, ele indica isso, e indica também que não faz sentido você ter um endereço no banco, na sua aplicação, no banco de dados, né, quer dizer, na sua aplicação, sem ele não ter uma chave estrangeira, né, porque no banco a modelagem vai ser um pouco diferente, mas sem ele estar relacionado a uma pessoa, né, então, basicamente, a gente viu, resumindo aqui, né, a gente viu a classe, a gente tem o nome da classe, essa seção aqui, que é a seção de atributos, né? Seção de métodos, a gente tem associações, esses numerozinhos aqui, né? 0.1, 1 ponto asterisco, eles são as multiplicidades, né? Que é para você dizer quantos objetos eles se relacionam a quantos objetos de outra classe, né? Na associação. Essa setinha aqui, ela é herança, né? Equivale à herança, e deixa eu ver se tem mais. E uma coisa que eu falei para vocês, né? Também relembrando, que é quando você tem aqui, por exemplo, string com nome maiúsculo, é porque string no Java, isso aqui vai ser um objeto, tá? Um objeto do tipo string. Quando você tem aqui, por exemplo, esse boolean aqui com B minúsculo, existe o boolean com B maiúsculo também, tá? Mas que esse boolean com B minúsculo, ou int, ou outros atributos que você tem, isso aqui são tipos primitivos que você tem no Java, tá? Ah, o que é que muda se é objeto tipo primitivo? Às vezes, quando você vai comparar os valores, né? O método que você usa no Java para comparar, ele muda, tá? Tem alguns são com o igual, né? Outros você já tem que usar alguns métodos da classe para comparar. Outra coisa também, que é a questão do void aqui, que é quando o método ele não tem nenhum retorno, aí a gente coloca essa palavrinha reservada void. E, sim, aqui, os tracinhos aqui, só relembrando, né, quer dizer que se for o sinalzinho de menos, o tracinho é o atributo privado, ou método privado, e aqui, se tem mais, é público. Se não tiver nada, vai ser default, né? Então, pronto, continuando aqui, basicamente o que a gente vai fazer nessa parte aqui é só finalizar a questão do atendimento, tá? E mais duas classezinhas aqui, e a gente encerra esse diagrama, tá? Então, primeiro aqui, eu vou criar aqui, a gente vai criar aqui, deixa eu pegar aqui e copiar, né, e colar, que aí fica melhor. Que vai ser que aí isso aqui é o principal conceito que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Isso aqui, essa classe aqui vai ser a classe atendimento, certo? Deixa eu pescar aqui os atributos e os métodos dessa classe atendimento. Vou colocar aqui, ainda não pegou todos. Pronto. Deixa eu pegar aqui as operações. O que é que acontece, pessoal? A gente tem um relacionamento aqui entre funcionário e paciente, né? E esse relacionamento aqui, se a gente for parar para pensar,
O que é que a gente está fazendo aqui, né? Essa associação aqui, ela quer dizer que o funcionário ele está realizando um atendimento, né? Ou está marcando um atendimento para um paciente em uma determinada data, por exemplo. Só que existem algumas associações, alguns relacionamentos entre classes que são mais complexos. E essa complexidade também requer que você tenha atributos, informações adicionais que você precisa salvar. E quando você tem esses relacionamentos mais complexos, a gente pode criar o que a gente chama de uma classe associativa, que ela é uma classe que ela tem atributos e métodos de uma relação. Então, aqui, no diagrama aqui, a gente vai modelar ele com uma linha tracejada, ligando a classe atendimento à nossa associação entre funcionário e paciente. Por quê? Na lógica aqui do sistema, o atendimento ele estaria relacionado a funcionário e paciente, que é o que o funcionário ele realiza para o paciente. Carlos, eu acho que o microfone está ligado, eu estou escutando, acho que estou escutando a conversa. Isso, pronto. Aí, o que é que acontece? Por exemplo, a gente precisa salvar a data que será o atendimento, que seria esse atributo date aqui, certo? Esse atributo date aqui, faz sentido ele ir para funcionário? Acho que não muito, né? Data do funcionário, faz sentido ele para o paciente? Também não. Mas do atendimento, que é o relacionamento entre funcionário e paciente, faz sentido você ter a data, né? Então, no caso, é bem comum quando a gente tem esses relacionamentos mais complexos que precisam de atributos específicos do relacionamento, a gente criar uma classe específica para isso. E, conceitualmente, né, teoricamente, assim, a gente chama essa classe aqui de classe associativa, porque ela se associa a uma associação, a outra associação, né? E a sintaxe dela é você colocar essa linhazinha tracejada, tá? Então, ela vai ter os atributos referentes ao atendimento que irá ocorrer. Então, vai ter a data, o profissional, o paciente, se foi concluído ou não, se foi usado o plano odontológico ou não, porque, no caso, isso aqui seria um sistema de atendimento de plano odontológico, né? Quais foram os procedimentos, código, e etc. Né? E os métodos seriam registrar atendimento e editar atendimento. Então, sempre lembrar que, quando a associação ela for muito complexa, e você precisar de dados a mais, você pode criar uma classe associativa e ligar ela não a uma outra classe, que era o que a gente vinha fazendo aqui, né? Mas ligar ela a uma associação. Então, pronto. Continuando aqui, pessoal, a gente tem também aqui uma classe para descrever o serviço que vai estar sendo prestado, né? Então, deixa eu copiar aqui. O serviço que está sendo prestado e as operações desse serviço. Então, basicamente, o serviço ele vai dizer, né, se foi especialista ou não, qual foi o custo desse serviço, desse atendimento, né, o valor que foi recebido, procedimentos realizados e etc. Né? E os métodos, a gente tem métodos públicos de registrar o serviço e editar o serviço, tá? E a ligação aqui, né, entre o serviço, ele é de um determinado atendimento, né? Então, a gente tem aqui uma associação entre eles, certo? Vamos ligar aqui. E aqui, a multiplicidade disso aqui é muitos para muitos. Então, quando tem muitos para muitos, a gente pode só substituir aqui pelos asteriscos, ou seja, um atendimento ele pode estar relacionado a muitos serviços, então é como se o dentista, ele, por exemplo, assim, em um atendimento ele obturasse e fizesse uma limpeza. Então, nesse atendimento você teria 2 serviços. Então, quando você tem 2 ou mais, você já coloca o asteriscozinho, que quer dizer muitos, né? E um serviço, ele vai poder ser feito em vários atendimentos, ou seja, se o dentista ele tem 10 atendimentos no dia, ele pode ter 10 atendimentos e pode ter 10 limpezas, concorda?
Então, por isso que aqui, o relacionamento aqui, ele é de muitos para muitos. Ficou meio... Rapaz, aí fica meio torto aqui, eu pelei... Opa, consertei. Pronto. Pronto. Para finalizar aqui, a gente tem... deixa eu pegar aqui, copiar aqui de novo aqui. A gente vai ter uma classe chamada plano odontológico. Plano odontológico, tá? Plano odontológico é bem simples, tá? Ele só tem um atributo, que seria o tipo de plano. Sabe que no plano, às vezes, tem vários tipos, né? Então, e a gente tem aqui apenas uma operação, que seria obter plano, tá? E esse plano odontológico, ele vai estar... O plano odontológico, normalmente, ele está ligado a quem? Ao paciente. O paciente é que tem um plano odontológico, né? Então, aqui, a gente vai colocar aqui um relacionamento de composição também. Por quê? Porque faz sentido no nosso sistema existir um plano odontológico e ele não está ligado a um paciente? Não, né? Então, assim, todo plano odontológico, praticamente, ele vai ter que estar relacionado a um paciente, né? Então, por isso que a gente coloca a composição e não a agregação. Só lembrando, né, a agregação seria esse relacionamento aqui, tá? A agregação seria esse relacionamento aqui. Deixa eu apagar. Pronto. E também aqui, no nosso exemplo, né, que foi o exemplo que eu peguei, também tem aqui uma classe, que é uma classe que ele visa modelar uma funcionalidade de marketing. Marketing, isso. Que esse marketing aqui, basicamente, seria só a questão de indicação. Se um paciente, ele indicasse outra pessoa, se ele indica outra pessoa, né, para se consultar na clínica, né, aí ele poderia ter algum benefício, algum desconto, alguma coisa do tipo, sabe? Então, a gente também pode modelar ele assim, e assim como o plano odontológico, ele também é uma composição, porque não faz sentido ter uma indicação se não foi um paciente que indicou, tá entendendo? Então, não faz sentido. E, no final, aqui no slide tem outras coisas, mas como eu acho que já ficou muito grande, já deu para vocês pegarem mais ou menos como é que a gente trabalha com diagrama de classe. Então, no final, o nosso diagrama de classe do nosso sistema aqui de atendimentos odontológicos, ele ficou dessa forma, né? Então, é interessante você saber a lógica, né? A gente foi construindo juntos aqui, né? Pensando e tal. Também entender um pouco da sintaxe, da herança, composição, multiplicidade, associação, classe associativa, etc. Eu acredito que provavelmente esse diagrama aqui de classe ele vai estar na atividade online 3, né? Essa atividade online 2, ela foi só o diagrama de caso de uso, né, que eu passei para vocês, mas eu acredito que vão ser 2 diagramas na atividade online 3, e um deles vai ser, eu vou dar um problemazinho, tá? Para vocês pensarem e modelarem o diagrama de classe. E assim, recomendo, pessoal, que antes de colocar na IA, né, para ela gerar, tente fazer, sabe? Você tenta fazer ali e tal, você bota na IA e depois você compara, ou então você coloque na IA e veja se faz sentido mesmo, se precisa daquilo tudo mesmo e tal. Só lembrar, né, que nessa era aqui de IA, né, todo mundo usa para tudo, né? Mas só lembrar de entender o que é que a IA está gerando, tá? Por exemplo, essa semana mesmo, quer dizer, essa semana passada mesmo, eu estava programando, obviamente eu uso IA, né? Porque se você não usar, hoje em dia você não é tão produtivo. Mas, por exemplo, teve um problema que ela não conseguiu resolver de jeito nenhum, que era um conflito de classes CSS numa aplicação, né? Tinha uma classe que ela era importada e ela gerou uma classe CSS nova com o mesmo nome de uma outra que já era importada no projeto. E ficava dando um conflito e ela não conseguiu solucionar. Então, assim, se eu não tivesse controle do código, soubesse, provavelmente eu iria me enganchar muito aí nessa tarefa para descobrir o que era, né? Mas como eu sabia, né, o código, né, e tal, então acabou que eu consegui descobrir qual era o problema, tá? Então, só reforçar, né, agora que vocês estão aí, se eu não estou enganado, é até o final da semana, né, a atividade online 2,
Tipo, óbvio que todo mundo vai utilizar IA para fazer, né? Porque hoje em dia a gente usa para muita coisa, né? Mas assim, lembrar de você ter que entender o que é que ela está gerando, tá? Você tem que entender. Até dia 24, né? Pronto. Então, assim, lembre que a IA ela é uma ferramenta para facilitar, mas ela não é para substituir você. Então, você coloca, vê o que é que ela gera, muda, altera, tipo assim, vê se faz sentido aquilo ali, cria aqui no Draw.io, tá entendendo? Então, assim, utiliza ela como ferramenta para estudo, tá ok? Basicamente, o que eu queria falar na aula de hoje era isso, tá? Vou aqui parar a gravação, a gente volta na próxima semana, se eu não estou enganado, com o diagrama de sequência. Mas a aula similar a essas que a gente tem, né? Assim, vai ter um problema e a gente vai criando aqui o diagrama, construindo juntos aqui o diagrama, tá? Um abraço.